aqui. Ranqueando impérios. Opa, foi mal. Ranqueando impérios. Bora ver. Primeiro de tudo vai ser Império, a dinastia Qing. A dinastia Qing se expandiu muito. Ela até que se expandiu muito, mas teve tempo que ela ficou parada. Não posso falar nada de nenhum negócio lá que não posso falar sobre o reino dela, né? O ópio. E deixa eu ver aqui. No caso, ela foi atacada do Império Russo, foi invadida pelo Japão. Então ela foi meio que... Ou se ela fosse potência local, mas ela ficou meio ruim, pois no final. Mas se fosse ela, ia ser uma potência média, mas foi potência local, mas ela caiu, então vai ficar meio ruim. Império Bizantino, vamos ver. Era o império que se tentou restaurar o Império Romano, né? Ela até que poderia botar ali no potência média, potência local, porque ela já brigou muitas vezes com os persas lá, né? Eles foram totalmente expulsos lá da coisa por causa dos árabes e os otomanos. Se fosse pela Idade Média, ia ficar assim, mas como esse é o Império Bizantino de 1200, ele vai ficar aqui. Vamos ver, Império Espanha de 1800, vamos ver. Império Espanhol de 1800. No caso dele, ele tá no... Ele não foi muito de coisa, mas depois no final ele ficou caindo. Ele só terminou lá em sei lá que tempo. Vamos ver. Eu vou botar com a potência local, mas como eles perderam, eu ia botar meio ruim. Mas vou botar a potência média, né? Já que o Império Espanhol foi brabo. Reino de Portugal, Brasil e Algarve foi curto. Então, eu botaria uma potência local, né? Império Espanhol. Esse Império Espanhol dominou vários países, dominaram a Holanda, chegaram lá nas Américas, dominaram tudo. Então vou botar ele como potência média. No caso do Império Alemão, eu não tenho como nem dizer nada, ele média não. Gigante não, no caso, já que ele amassou, acabou com a Rússia, acabou com a Bélgica no sentido lá. Acabou com a França lá em coisa, mas ele acabou. Então vai botar no gigante, porque ele foi, apesar de ter poucas colônias, ele foi muito bravo nas guerras. Califardo Rachudo, sei lá como se diz. Ele se expandiu muito, mas foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros antes do Califado Omíada. Vamos botar uma potência minha. Foi gigante, já que ele dominou tudo de uma hora só. Vamos ver aqui. Império Mongol, não precisa nem dizer nada. Ele se dominou tudo, mas caiu. E foi dividido, mas então tá gigante aqui. Império Otomano. Ele se expandiu, caiu. Aqui, mas aqui era o Império Otomano dos 1600 e 1700 por aí. Então vou botar ele no potência média, pois ele não fez muita coisa nos 1700. Quer dizer, até que fez. Eles tentaram lá pegar a Pérsia, dominar lá a Pérsia, não sei não como se diz. Ele invadiu lá a Pérsia, mas fez um tratado de paz e fez a fronteira. Império Inca. Império Inca foi um império meio tribos, um negócio assim. Foi governado por um homem que era da tribo, então vai ficar meio ruim, porque houve uma guerra lá e os espanhóis chegaram e dominaram eles. Império Colonial Francês. Esse aí é uma potência média. Não vale de gigante não. Esse império só era por causa de colônia e exército. O resto era normal. Império Japonês. Ele se expandiu, ele dominou tudo. Eu vou botar como potência média, mas ele caiu. Impérios República Holandesa. Isso aqui não é império, mas ele tentou dominar o Brasil, o nordeste lá do Brasil. Vou botar como potência média. Das Espanhas, esquece, deixa aí. O Império de Portugal. Esse aqui sem o Brasil tá meio ruim. Império Romano. Ele era uma potência média, já que ele
devia ser uma potência local, já que ele não tinha outros países lá na Europa, tinha pouquíssimos lá na África. Vou botar como potência local, apesar de ter expandido muito. O Império do Brasil, ele foi uma potência local, né? Se fosse potência média, teria nesses outros estados. Mas ele foi um império normal. Opa! Então vou botar em potência local, então, porque ele até que no local lá ele era de um exército, era o maior da América do Sul. Até hoje o Brasil é maior, mas ele era um pouquinho menor, mais besteira que era menor. Vamos ver, Império Russo. No caso do Império Russo ele se expandiu muito, mas era. Opa, foi mal. Vamos ver aqui. Cadê o Império Alemão? Achei aqui. O Império Russo ele é meio. Ele se expandiu muito. Mas no caso dele ele era pobre. Então eu vou botar como potência local não. Porque ele tentou lá acabar com os alemães e aconteceu a Guerra Civil Russa e eu vou botar como meio ruim. Se você falar que a Bélgica foi boa, é errado. Ela só era literalmente ela foi amassada pelos alemães na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Isso era grande por causa do Congo. Então vou botar aqui, horrível. Sabe que o Império Romano Germânico ele se expandiu muito no começo, mas caiu horrivelmente, então tá aqui, né? Deveria ser removido. Império Austro-Húngaro, ele acabou lá com os sérvios, né? Os servos, sei lá como se fala. A Sérvia lá, com os búlgaros e ainda tá com uma potência média, já que eles dominaram lá quase toda a Romênia. E foi isso. Tchau.